O final da terceira parte de Jojo parece um absurdo. Porque o Jotaro não parece que a gente vencer do Dio, mas mesmo assim ele vence. E só pra não dizer que é um completo protagonismo exacerbado, hoje eu vou tentar te explicar o verdadeiro motivo que fez com que o Dio perdesse pro Jotaro. Pra você tá vendo esse vídeo, eu tô assumindo que você viu a primeira, a segunda e a terceira parte de Jojo, né? Já que nós estamos falando sobre um acontecimento na terceira parte de Jojo. Então, se você tá aqui, por favor, tenha assistido as partes, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre a personalidade dos personagens e a história deles pra poder explicar essa teoria que, na minha cabeça, realmente é uma das poucas coisas que fazem sentido pra o Jotaro ter ganhado do Dio, sendo que o Dio era 1000 vezes mais forte. Vamos começar explicando o próprio Dio. O Dio é nosso vilão da primeira e da terceira parte de Jojo. E ele vem com um background muito extenso, então a gente sabe muito bem a personalidade dele. O Jotaro já é mais uma incógnita, porque a gente não sabe de onde ele veio antes. Só que a gente tem todo o desenvolvimento do Dio antes de ele aparecer como vilão da terceira parte. Porque a gente conhece toda a história dele na primeira parte de Jojo. Na primeira parte, a gente sabe que o Dio é adotado pela família Joestar. E ele não gosta nem um pouco do Jonathan. E ele também não gosta muito do pai dele, do pai adotivo dele. E aí ele acaba atentando contra a vida do pai adotivo dele e várias vezes do Jonathan, né? A gente também sabe que na terceira parte, o que faz a gente... Porque nas primeiras partes os stands não existiam, né? Mas na terceira parte, quando o Dio consegue um stand com o corpo do Jonathan, ele acaba despertando os stands pra todo mundo da família Joestar. Bom, vamos começar falando sobre o Dio da parte 1, porque um conhecimento normal sobre o Dio é que o Dio da parte 1 e o Dio da parte 2 agem como pessoas muito diferentes. Apesar de eles terem características, personalidades similares, eles ainda agem de uma forma muito diferente. O Dio da primeira parte é meio idiota, de verdade. Ele é mau por ser mau, basicamente. Ele faz as coisas de uma forma muito vazia, não planeja muito bem as coisas que ele vai fazer. As vinganças dele são paias, mas ao mesmo tempo não é algo que um vilão faria. Ele parece aquele menino implicante que tem em toda a escola. Uma coisa que a gente acaba descobrindo muito na primeira parte, que também é um dos motivos porque o Dio perde na primeira parte, é que o Dio é muito confiante. Quando ele sente que ele tem uma vantagem de poder em cima do oponente dele, ele ataca o oponente ou brinca com o oponente de uma forma completamente sem pensamento, sem planejamento. Ele só vai pra cima, como se ele fosse literalmente imortal. Na primeira parte, realmente, o Dio era completamente superior ao Jonathan. Quer dizer, nem tanto, né? Já que isso não deu muito certo pra ele, mas tudo bem. Na terceira parte, quando o Dio finalmente fica frente a frente de novo com outro membro da família Joestar, a gente encontra um Dio de uma forma um pouco diferente. Ele é mais cauteloso, parece que ele tem aquele teor de eu não sei o meu oponente, eu não sei quem é esse tal desse Jotaro. O Jotaro pode muito bem ser um usuário de stand fantástico. Tanto é que eles chegam até o Dio, né? E isso já é um feito impressionante pra ele. Porque, sério, honestamente, é tanto episódio de stand user. Eles lutam com o Trio no início da batalha dele com o Jotaro. Não demonstra aquele teor de eu sou superior, eu sou mais forte que ele. Porque o Dio realmente não sabe. A gente encontra um Dio um pouco mais precavido, um pouco mais pé atrás, o que é uma novidade, porque o Dio não é um ser precavido, ele não é um ser pé atrás. Ele é aquela pessoa que se sente confiante, que quando ele sabe que ele tá em vantagem na situação, ele vai pra cima como se não fosse nada. Só que, por quê? Por que o Dio, na terceira parte, é uma pessoa menos confiante? Será que é os 100 anos de vivência que ele teve entre a primeira e a terceira parte? Será que no fundo do oceano ele mudou de mente? Não é bem isso. A verdade é que
o Dio se torna uma pessoa com um trauma. O trauma dele é ter perdido por Jonathan, é ter, apesar de matado o Jonathan, não ter conseguido sobreviver na luta contra o Jonathan, porque o Jonathan era claramente mais forte do que o Dio. E aí, frente a primeiro algo novo, que são os stands, que ele mesmo, quando acordou foi completamente novidade. Ele não sabe se o Jotaro tem um stand absurdo, se o stand do Jotaro é forte, ou se ele tá contra alguém tão inteligente e tão capaz contra o Jonathan Joestar. Então, no começo, a necessidade do Dio é apenas uma. Eu vou testar se esse Joestar é igual ao Joestar que me derrotou. E ele faz isso. Ele fica tão cauteloso que ele fica com o pé atrás pra matar o Jotaro, mesmo com o Jotaro jogado no chão, mesmo com o Jotaro parecendo completamente morto. E aí, é no momento em que o Dio finalmente consegue aquele sentimento de que ele tem mais poder do que o Jotaro, que ele entra de volta naquela persona super confiante dele. Quando ele acha que o mundo é mais forte do que o Star Platinum do Jotaro, é quando ele vai para o ponto um pouco mais confiante, mas ao mesmo tempo ele também não quer perder. Ele não quer perder, então ele fica menos abusado na batalha. Só que quem é o Jotaro, né? A gente não sabe muito. A gente sabe que o Jotaro é meio tsundere, que ele ama os amigos dele, que ele ama a mãe dele e que ele talvez odeie mulheres, não sei. Mas o Jotaro é essa incógnita que a gente não consegue realmente entrar na personalidade do Jotaro. Ele tá sempre emburrado, ele fala pouco, ele fica falando, mas que saco, o tempo todo. E a gente não sabe o que ele é. A única coisa que a gente sabe é que não importa a situação, não importa a desvantagem, o Jotaro sempre ganha. Por quê? É porque ele é protagonista? A real é que não. O Jotaro tem uma vantagem muito forte do lado dele, que é, no final das contas, a vantagem que faz com que o Dio perca contra ele. E é muito escondido, e se você não prestar atenção, você não entende como que o Jotaro conseguiu fazer isso. O Jotaro se irrita e fica calmo. O Jotaro é dado como um personagem muito frio, muito calculista. Ele observa a situação. Quanto mais irritado, mais calmo ele fica contra os oponentes que conseguiam ver a alma dele. Os dois irmãos apostadores que conseguiriam roubar a alma dele se ele se desesperasse pelo menos um pouquinho. Mas o Jotaro em momento nenhum consegue perder a compostura, não importa a situação de desvantagem que ele tá. Porque o Jotaro é, de fato, uma pessoa muito calma. E é dentro dessa calmaria dele que, mesmo parecendo que ele certamente vai perder, ele consegue ainda descobrir, durante a luta contra o Dio, que ele consegue descobrir os limites do Star Platinum dele. Ele descobre que ele consegue parar o próprio coração, ou que ele consegue parar uma bala antes de ela atingir ele. E ele descobre que ele consegue usar também o tempo, entrar no tempo inerte, né? Então a verdade de como o Jotaro é um protagonista que consegue derrotar o mundo e como a gente vê esse desenvolvimento muito sutil da personalidade dele, é que o Jotaro é muito frio e calculista. Ele consegue observar os oponentes dele e procurar e achar uma saída ideal. Isso é muito demonstrado várias vezes, quando ele derrota outros stands como o Sol, ou, como eu disse antes, os irmãos Darby. Ele é uma pessoa que vai ficando mais analítico, ele fica cada vez mais pensativo. Então, no final das contas, o Dio é o oponente ideal pro Jotaro. O Dio sempre esteve em desvantagem. Porque o Dio, ele brinca com a pessoa que ele tá contra. Ele brinca com os sentimentos dele, tanto é que ele faz isso quando ele mata o Joseph na frente dele. Ele brinca com o oponente como um gato brinca com uma presa. Só que isso só aumenta a vontade que o Jotaro tem de vencer, a vontade que o Jotaro tem de vingar os amigos dele, vingar o avô dele, e isso faz com que ele se torne cada vez mais um oponente pronto para derrotar o Dio. E é por causa desse poder de aumentar a própria força dele
toda vez que ele se irrita e que o Jotaro é, de fato, um stand user melhor do que o Dio. E o Dio, de fato, merecia perder a luta dele contra o Jotaro. E é isso. A conclusão é que o Jotaro estava destinado a vencer desde o começo, porque o Jotaro sempre foi melhor do que o Dio. Um beijo, vai ver a próxima parte de hoje se você não viu ainda. Se você já viu, parabéns. Tchau, dá like.